Olá, bem-vindo a mais uma aula e eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia. E o nosso tema hoje é ela, água. Simplesmente a molécula que sustenta toda a vida. Importância total presente no nosso corpo, no ambiente. E por que ela é tão importante, tão abundante no nosso planeta e essencial para a vida? Devido a uma série de características que ela tem. Chamamos de propriedades da água. Características peculiares dessa molécula. A representação dela aqui, H2O. A gente brinca às vezes da forma que ela aparece, parece assim a orelhinha do Mickey, né? Tá o O e 2H. Então, essa molécula, o H2O, diferencial na nossa vida. E quais são essas propriedades? Que características são essas? A primeira característica que vamos abordar é a capacidade dela de atuar como um solvente universal. O que é um solvente? É aquele que tem capacidade de dissolver substâncias, dissolver um soluto. Então, a água tem capacidade de dissolver a maior parte das substâncias. Todas? Não. Por exemplo, as de origens lipídicas, as gorduras, os óleos, as ceras, não têm capacidade de ser dissolvido na água. Mas a maior parte delas, sim. E aí, isso permite que ela seja meio, ambiente para um monte de reações químicas que são necessárias à vida. Então, solvente universal, sim, estamos falando da água. Alto calor específico, característico da água. Calor específico, a gente define como a quantidade de energia necessária que uma substância receba para que ela aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. 1 grama dessa substância aumentar 1 grau Celsius. Você fala assim, ué, como assim? Pensa, você vai ali, verão, dia de sol, mar e areia. Passa, o dia de sol. Esse mar, ele esquenta fácil? Ou seja, a temperatura aumenta fácil? Não. Em comparação à da areia, rapidamente a temperatura aumenta. Por que isso acontece? Porque o calor específico da areia, ele é muito menor do que o calor específico da água. Então, para eu aumentar a temperatura ali 1 grau dessa temperatura, comparando desses dois materiais, eu preciso de muito mais energia para aumentar a temperatura dessa água do que da areia. Então, proporcionalmente, a quantidade de energia para aumentar em 1 grama de qualquer substância em 1 grau Celsius. Assim, tá. Então, quer dizer que o calor específico da água ele é alto? Sim. 1 caloria por grama. Falei assim, nossa, que interessante, então significa que eu preciso dar muita energia para essa temperatura aumentar? Sim. E por que isso é útil? Já pensou se a água fosse, por exemplo, como o álcool, que se esvai com facilidade, aumenta a temperatura muito fácil? Como a acetona, por exemplo? Seria inviável a vida tendo tanta água dentro da gente e na natureza, correto? Então você entende a importância dessa característica da água, o alto calor específico. É necessário uma grande quantidade de energia para que eu pegue 1 graminha dela e aumente em 1 grau Celsius. E essa propriedade ela é relacionada com a capacidade térmica. A capacidade térmica tem a ver com a quantidade de calor que eu preciso expor à substância para que ela aumente sua temperatura. E sim, a capacidade térmica da água ela é alta. Eu preciso expor a uma grande quantidade de calor. E como a quantidade de calor para aumentar essa temperatura ela é muito alta, isso faz com que essa temperatura ela se mantenha mais amena. A gente não tenha na água uma variação de temperatura tão abrupta, tão absurda. Outra propriedade é a coesão e a adesão. Quando eu falo de coesão, eu estou falando de união e de adesão, a capacidade de se aderir em superfícies. E essa é uma característica da água. As moléculas da água, está aqui uma representação de uma molécula da água, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, elas têm uma alta coesão entre elas. Ou seja, eu estabeleço pontes de hidrogênio entre uma molécula e outra, e essa adesão ela é forte, fazendo com que elas, como se elas estivessem de mãos dadas, se movimentando ali. E quando está ali a água exposta à superfície, ao ar, a adesão é ainda maior, formando a tensão superficial. Assim, tá, então entendi que rola ali uma grande coesão entre as moléculas de água, que na superfície a coesão ela é maior ainda, formando quase um rígido ali, né, onde algumas coisas muito levinhas conseguem pousar. Mas e a adesão?
as moléculas de água, elas têm muita capacidade de se aderir a superfícies. Então, a água molha, né? Pois é, ela tem alta capacidade de se aderir a diferentes superfícies. A todas, não. As superfícies chamadas de hidrofílicas, as que têm afinidade com a água. Então, essas propriedades da água permitem que elas atuem nos diferentes ambientes e mantenham a vida como ela mantém. Mas você fala assim, tá legal, eu realmente entendi que a água tem muita importância, que ela tem umas propriedades, umas características muito peculiares, mas que tanta importância é essa que ela pode ter na nossa vida, para os seres vivos? Listo para você. Regulação de temperatura. É essencial para nós, os seres vivos, termos temperaturas equilibradas. Temperaturas extremas são incompatíveis com a diversidade de vida. Alguns seres suportam temperaturas extremas, altíssimas ou baixíssimas? Sim, mas normalmente precisamos ali de uma média, de um equilíbrio de temperatura. E quem permite isso? A água permite isso. Justamente, está lembrado que ela tem um alto calor específico? Então ela não vai esquentar com facilidade. Você não vai passar ali pelo deserto do Saara e ferver. Não, a água segura a tua onda. E claro, ela atua e dentro aí do nosso corpo, regulado por uma série de hormônios de diferentes partes do nosso corpo para ajudar a cumprir esse papel. A gente tem aí o nosso sistema nervoso atuando para manter a nossa temperatura. E a água ajuda. Como? Suor. A gente vai suar, vai então liberar água na superfície corporal. Essa água vai evaporar e vai rolar uma perda de calor, baixa temperatura. A grande quantidade de água que tem no nosso corpo tem muita água, ajuda então a regular a temperatura. E não se engane, não é só no nosso corpo não, é no ambiente também. Um ambiente com maior quantidade de água, com rios, com lagos, também mantém uma temperatura mais equilibrada. Se você comparar a variação de temperatura de um ambiente de floresta com a de um deserto, você vê que é absurdamente diferente. A gente vai ter um deserto indo aí de 45, 50 graus de dia para 0 ou quase 0 à noite, e na floresta uma temperatura média. Então a água ela vai ajudar a regular a temperatura tanto dentro do nosso corpo como a do ambiente. É um meio para as reações químicas. A gente precisa que aconteça uma série de reações químicas dentro das nossas células para que o nosso corpo funcione. Estou falando de seres grandes como nós, estamos falando de humanos, estamos falando de animais, mas de seres microscópicos também. E qual é o meio para tudo isso acontecer? É justamente a água. Transporte de substâncias, temos aí o sangue, né? Transportando substâncias. Nas plantas temos as seivas, seiva bruta, seiva elaborada, passando ali pelos vasos condutores, aproveitando aí as propriedades de coesão e de adesão da água para estar aí subindo com a força da transpiração. Então aquela árvore ali vai tendo ali, perdendo água para o ambiente e assim vai formando uma corrente que faz com que essa água suba e circule aí no corpo dessa árvore. Isso não é transporte de substâncias, isso não é importante e a água está aí, né, cumprindo esse papel. Excretas, excretar substâncias em excesso ou substâncias tóxicas, que a gente chama popularmente de urina, de xixi. Os animais, eles liberam as suas excretas e essas excretas são essenciais e elas são eliminadas de qual forma? Por meio da água também. Alguns em maior quantidade, outros, por exemplo, em maior quantidade como os animais marinhos, outros em menor quantidade, mas as excretas estão sendo liberadas. Outra coisa importante, capacidade de amortecer impactos. Barrigão de uma mulher grávida. Aquele bebê, ele está onde? Ele não está no ambiente aquático, ele não está ali mergulhado no líquido amniótico. É água, ajuda a amortecer o impacto. Fora das nossas articulações, tem água. Nós temos líquidos no nosso corpo que vão ajudar a envolver aí, formando ali uma membraninha, dentro de uma membraninha. Esse líquido ajuda a amortecer impactos. Lubrificação. Como falei, de articulações também ajuda nesse deslizamento de superfícies mais rígidas. E isso é muito interessante. A taxa de água, ela varia com a idade. Um bebezinho, proporcionalmente, tem muito mais água no seu corpo do que um idoso. Então, a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a quantidade de água do nosso corpo. Mas não se engane, a água é muito importante em todas as fases da vida, mas é claro que na vida de um bebê, perder muita água, desidratar, e na de um idoso, o impacto vai ser muito maior. Fechamos a nossa aula e não deixe de fotografar para ter esse registro e poder estudar cada vez melhor. Tchauzinho
e até a próxima!